Boa noite, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Estamos na Solvi, no Era para Ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma injeção letal na veia do diabo. E nós estamos aqui, povo de Deus, para ensinar você a colocar o diabo debaixo dos nossos pés e não aceitar de maneira nenhuma que ele venha aí, trocando de lugar com você. E não aceitar de maneira nenhuma que você fique aí, sendo manobrado pelo diabo de um lado para o outro. Não aceitar ser massa de manobra do diabo. E, povo de Deus, hein? Una a tua fé comigo, vamos fazer uma oração e nós voltaremos com o ensino em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, estou na tua presença, Pai. E, meu Deus, a palavra do Senhor diz assim, olha, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meu Deus e meu Pai, essa palavra, Pai, ela está se cumprindo na minha vida. E eu só sei agradecer e bendizer o santo nome do Senhor. E, Pai, eu não aceito de maneira nenhuma as manobras do diabo na minha vida. E eu uno a minha fé com o meu povo, Pai, para que o meu povo entenda a proteção de Deus, a grandeza de Deus e entenda a liberdade para a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E não aceite de maneira nenhuma, Deus, anular o que foi feito ali na cruz. E não aceite negociar uma vírgula do que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, você dá o fora. Você sai da nossa cadeira da presidência. Sai daí com essa mentira. Sai daí com essa falcatrua. Sai daí com essa divisão. Com essa divisão infernal. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai com essa falcatrua do inferno. Vai saindo. Vai batendo de retirada. Larga os nossos jovens. Larga o meu povo, larga nossos senhorios. Tira a sua mão fedorenta do meu povo. E é agora. Tira a sua bunda fedorenta da cadeira da presidência. Agora. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E, povo de Deus, é nessa fé que nós temos de caminhar, povo de Deus. Não podemos retrocedermos de maneira nenhuma. Nós temos de avançar, nós temos de entrar com ousadia na sala do trono, ousadia e intrepidez. E não aceitar aí, retroceder, não aceitar aí, o convite do diabo. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós o conhecemos. É como eu tenho falado com vocês, vai para uma igreja e permaneça ali naquela igreja. E busca conhecer Deus. Quem é Deus? E o que ele fez, está fazendo e irá fazer por você? É como quando eu digo, até aqui me ajudou o Senhor. Foi Deus, não tem mão de homem, foi Deus que me ajudou. Então, e daqui para frente, é Ele quem vai nos ajudar. Faça como o Davi ali, gente. Quando ele chegou ali, o Davi foi levar um lanche para os irmãos. E quando ele chegou ali, o Davi foi e se propôs lutar lá com o gigante. Não achava ninguém. Os outros foram para ver, né? Para ver. E aí o Davi chegou e se propôs ali, lutar com o gigante ali. E no início eles começaram a zombar do Davi. E ali chegou numa altura que eles viram que o Davi não retrocedia, que ele ia lutar mesmo.
Então o irmão ofereceu para o Davi a armadura dele. O Davi experimentou e viu que não era para ele aquela roupa, não servia para ele. Então ele foi ali, ó, vestido, andará, sendereganda, babá, sendereganda, dá, senderere, dandará, hidrecanta, sideranasse. Ele foi lá vestido para matar, né, gente? Ele sendereganda, e cantere, coreba, sendereganda, sendereganda, hidreche, dereche, 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 e povo de Deus, é dessa fé que você tem de caminhar. A palavra de Deus diz assim, olha, você é aquilo que você pensa que você é, entende? Então o que você está pensando que você é? Pensando. E o que você está falando? Qual as palavras que estão saindo da sua boca? Então você é aquilo que você pensa e depois que você fala. Então presta atenção no que você está pensando e no que você está falando. Que você é aquilo que você pensa, aquilo que você fala. Eu sempre digo aqui na minha casa, sempre falei com meus filhos do poder que tem o meu Deus, da grandeza do meu Deus. Eu sempre jogava videogame com o Stanley. E ali, eu falava com o Stanley chegava ali no chefão e eu falava com ele, ô Stanley, você tá vendo aí, ó, a força desse chefão, você tá vendo aí que quanto mais alto você sobe aí, quanto mais alto você sobe aí, mais você tem que estar ali concentrado, mais ali você tem que estar ali ligado para você vencer o chefão. Esse chefão aí, ó, no nome de Jesus, pulveriza ele. Você tá vendo essas armas aí, ó, potentes que você tem para vencer o chefão, e parece que quando você acerta ali o chefão, parece que tá fazendo cosquinha nele. Quando nós usamos o nome de Jesus vai como uma bala certeira ali no lugar, na testa ali, ó, bem no miolinho do diabo. Então, gente, o nome do Senhor Jesus é sobre todo nome. E começa aí, ó, no seu pensamento. Como que você está pensando? Eu estou pensando, como diz aqui, ó, a palavra em Josué 1, no versículo 5. Ninguém susterá diante de mim. Todos os dias da minha vida, Deus falando comigo, ó, todos os dias da minha vida, da sua vida, como fui com Moisés, assim serei com você, ô Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solvi, e é assim, povo de Deus, que vocês têm que pensar, assim que vocês têm que ler a palavra, vocês têm que trazer a palavra para vocês têm que dar vida à palavra, extrair poder da palavra de Deus para a sua vida, e não deixar, gente, passar um poder que está aí, ó, acessível para todo aquele que crê. Ô, gente, vocês jovens, sabendo do poder que vocês têm aí no nome de Jesus, eu largaria tudo, eu ia servir no exército de Deus, eu ia tá ali, ó, na caminhada com Deus, no caminho ali, ó, submissa a Deus, no caminho ali, ó, com meus olhos fitos no Senhor e crendo em toda a palavra de Deus, trazendo ela para mais perto de mim e não aceitando que ninguém venha me nocautear, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É você, jovem, é você, criança de Deus, é você, adolescente. Vamos crer, vamos segurar aquilo que Deus tem para nós e não vamos aceitar de maneira nenhuma
as artimanhas do diabo na nossa vida. É de maneira nenhuma que nós podemos aceitar as artimanhas do diabo. E como eu tenho ensinado as criancinhas aí, ó, começa de cedo. É de cedo que começa, gente. Você tem que aprender aí, ó, a pensar certo, a falar certo, confessando a palavra de Deus e mandando o diabo para o lugar dele, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E olha lá, hein, povo de Deus, quando eu falo com a criancinha aí, ó, para dar aí, ó, chute na canela do diabo, eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando aí, ó, no mundo espiritual. Como que você faz? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra todo principado, toda potestade, entendeu, criança? Entendeu, adolescente? Às vezes dá vontade de pegar a pessoa e dar umas tacadas nelas de verdade, mas nós agimos pela fé. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra todo principado, toda potestade, todo príncipe da maldade nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Então nós falamos e nós confessamos a palavra e falamos no nome de Jesus, e isso acontece no mundo espiritual. Você entende quando eu falo com vocês, para vocês enfiar a mão na cara do diabo sem encostar a mão nele? É nesse sentido que nós não lutamos contra a carne. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra todo principado, toda potestade, todo príncipe da maldade e todo nome que se nomeia neste século e no século vindouro. Entende, povo de Deus? É nessa fé que vocês têm que estar, nesse entendimento que vocês têm que estar. Não vai sair por aí chutando a canela das pessoas e falando que ouviu a Solange falar, não, viu, povo de Deus? É nesse sentido que eu estou chamando vocês, para vir aí, ó, pro nosso grupo, para estar aí, ó, confessando a palavra, como diz a palavra de Deus, que nós temos de confessar, chamar um monte, chamar a montanha pelo nome e mandar que ela se atire ali no mar, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ei, glória a Deus! Aleluias, aleluias! Meu Deus! Povo de Deus, e não vamos distrair, povo de Deus. Eu já ensinei para vocês sobre a alegria aí, ó. Às vezes nós estamos ali, gente, num entendimento muito bom, e entra a alegria assim para mais, e vai e rouba nosso entendimento, nos distrai, né, povo de Deus? Nós temos que estar ali, ó, sóbrio, como diz a palavra de Deus, ser sóbrio. O diabo, nosso adversário, ele vive ao nosso derredor, bramando e rugindo, caçando a quem ele possa tragar. Não faça isso, povo de Deus. É incrível, gente. É simplesmente incrível. E é o poder de Deus na nossa vida. E eu só sei agradecer a Deus. E como eu falo com vocês, é Deus que coloca as pessoas para estar nos ajudando, para estar ali no nosso grupo. E se Ele colocou, eu sei ali em quem eu estou. Então, se Ele colocou a pessoa no meu grupo, porque Ele viu o coração, Ele conhece. E aí, povo de Deus, nós temos só que estar ali, ó, no caminho e buscando discernir aí o Espírito e não ficar brigando, né, povo de Deus? Porque como Pedro ali, ó, o Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, o Pedro arrumava aquelas confusões ali, gente, e depois que ele foi batizado no Espírito Santo, Pedro fez ali, ó, numa pregação, o Pedro ganhou, eu não vou saber falar o número de almas que ele ganhou ali, mas ele ganhou um número muito grande de almas ali, e é assim que nós temos de ser, povo de Deus. Assim, olha, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então,
vamos estar aí sempre nos posicionando e graças a Deus, Deus deixou aí, ó, o perdão. Quando a gente viu ali, Pai, eu errei, me perdoa, Pai, e nós voltamos ali para o centro, ali para o caminho, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que é isso, gente? É simplesmente maravilhoso. Eu só sei amar e bendizer o santo nome do Senhor. E povo de Deus, nós vamos fazer um louvor, povo de Deus. E vamos louvar o Senhor. Muito pode ser feito a oração de um justo, mas no louvor nós temos aí, ó, um poder disponível no louvor, poder ali, ó, para curar, para libertar, para mudar situações. Eu já contei para vocês ali, ó, que eu sempre fiz uma hora de louvor, e ali Deus, ele fez a mudança na busca que eu estava fazendo, quando eu deixei de fazer tudo e me voltei para Ele, para estar louvando. E Deus, ele ama o louvor, ele habita em meio aos louvores. Então, vamos oferecer um louvor para Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tem coisa que é visível, né, povo de Deus? Não tem nem o que falar. É só olhar que você vai ver. Você vai ver e vai estar aí agradecendo a Deus em tudo que Ele fez por nós, né, gente? E é nessa unção, é nessa fé que nós temos de estar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. O nome do louvor é Senhor Suplico. Vamos lá, povo de Deus. Vamos aí, ó, tá preparando o nosso coração. Assim, nessa entrada ela foi aí, ó, fenomenal. E nosso coração já tá aqui, ó, vibrando. E com este louvor eu creio que ele vai estar ali, ó, ficando ali com a terra bem ali, ó, compactada para a palavra entrar e para a gente estar aprendendo e tá ali, ó, como que eu falo, gente? Aprendendo e não deixar escapar, gente. Eu vou lembrar da palavra e eu trago para vocês aqui. Então, o nome do louvor aqui é Senhor Suplico. Deus. Senhor, suplico a ti em oração. Faz de mim um vaso novo e me enche da tua unção. Toda a minha gratidão eu quero te dar e quero ver a tua glória encher este lugar. Ele está presente aqui e quer o seu amor nos revelar. Tudo ele sabe, tudo ele pode e quer nos abençoar. No dia de angústia és refúgio e direção. És meu amado Senhor, a minha proteção. Tu és a razão, és a perfeição. Minha adoração entrego a ti em forma de louvor. Tu és meu Senhor, meu libertador. Pois em ti, Senhor, eu sou mais que vencedor. Tu és a razão, és a perfeição. Minha adoração entrego a ti, Senhor, em forma de louvor. Tu és meu Senhor, meu libertador. Pois em ti, Jesus, eu sou mais que vencedor. Não pode alguém tão puro, tão santo, morrer em meu lugar. Um alto preço pagou, as minhas culpas carregou,
só pra me salvar. Tu és a razão, és a proteção, meu libertador. Pois em ti, Senhor, eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Amém, povo de Deus? Maravilhoso, né, povo de Deus? Eu falo com vocês mesmo. Tem louvor, gente. Igual eu conto pra vocês. Na fase que eu estava ali, ó, na casa dos meus pais, ali no maior, igual eu falo com você, foi uma luta, povo de Deus. Foi uma luta ali real, igual eu falo com vocês. Meu pai não queria deixar eu fazer caminhada, e ali eu falando com ele que eu ia fazer a caminhada sim, que por que não era para mim fazer caminhada, e ele falando que não era para mim fazer caminhada. E eu falo com vocês, gente, que nesse momento eu tirava ali um tempo para louvar e para ler a palavra em voz alta. Eu conto para vocês que meu pai sempre teve comércio, e lá em casa a gente chama de boteco. E nesse boteco a gente abriu, gente, uma porta ali. Eu lembro que na época meu pai me pediu para que eu falasse com a pessoa para estar abrindo a porta ali, para estar organizando ali. E ali abrimos a porta, e a porta desse boteco ele saía ali dentro do quarto dos meus pais. E aí, gente, eu lembro assim, de eu fazendo louvores e de orando nesse lugar, que era um lugar assim muito, mas muito pesado, povo de Deus. E ali, hoje, gente, eu não faria isso. Ali era ali uma falta de... assim, não tinha maturidade espiritual para entender ali que uma porta não poderia ser aberta ali, né, povo de Deus? E assim, gente, nós vamos amadurecendo, como eu disse para vocês, que nós vamos amadurecendo, é aquilo que a gente não sabe, a gente faz por ignorância espiritual. E é aí, gente, que eu falo com as pessoas. Quando você for ensinar, quando você estiver numa igreja e for ensinar a pessoa, gente, ouve o que a pessoa está falando, ouve algo que a pessoa está falando e ensina ela a verdade. E naquele momento que aquela pessoa te falar, ali você tem um compromisso de cuidar daquela pessoa em oração. E eu sempre falo com vocês para que vocês peçam a Deus para iluminar os olhos daquela pessoa, para abrir ali os olhos daquela pessoa, iluminar a mente, iluminar os olhos do coração da pessoa. Que Deus iluminando ali, abrindo a mente da pessoa, abrindo os olhos espirituais da pessoa, não tem erro, ali ela vai enxergar, gente, e ela não vai fazer. Quando a pessoa chega a conversar com um obreiro, com um pastor, ali essa pessoa ela está precisando. É quando um paciente vai ao médico, ali ele foi ao médico porque ele não deu conta de aguentar ali em casa aquela doença, aquela, né, gente? Ele foi para o médico esperando receber ali, ó, cuidados. Então, assim é o médico, assim é o advogado, assim aqueles que estão ali intitulados, aqueles que estão ali disponíveis para estar ajudando. Então, gente, no momento que chegar alguém para vocês, para fazer uma pergunta para vocês, responde aquela pessoa no melhor. Responde ela dando Deus para ela. Eu conto para vocês, igual eu falei com vocês ontem, quando eu cheguei ali no pastor, e o pastor ele me respondeu, ele me deu atenção, ele falou comigo o que era para me fazer, e eu cheguei em casa e eu fiz, e ali no primeiro dia, Deus já me deu uma resposta, gente. Deus já me deu uma resposta ali. Igual eu conto para vocês que eu cheguei em casa, eu tinha tudo para ficar com muita raiva do pastor e ficar com muita raiva dele. E ali, gente, eu não fiquei.
No entanto, eu cheguei em casa, eu organizei os meninos, eu organizei ali, todo mundo foi deitar e eu fui pro banheiro para ler a Bíblia. E no momento que eu abri a Bíblia, Deus me deu uma resposta ali, ó, exata ali. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Nosso Deus, ele está disponível. Basta você querer ou encontrar. Basta você querer ou encontrar. E você vai ou achar. E é aqui, olha. Como diz a palavra, ó, buscar-me e achar-me. Então, é aqui nessa palavra. E no momento que você determinar algo, permaneça ali firme e a luz será a sua saída. E povo de Deus, o povo está me perguntando o tempo todo, eles estão me perguntando, falando para mim fazer o tutorial de como ali saber ali que a pessoa está enganando, está ali tentando. Gente, é muito simples, povo de Deus. É você estar alinhado. Olha, meu convite para vocês é que vocês busquem a conhecer Deus. Busquem, não fiquem tão preocupados assim, gente. Assim, que essa pessoa está me enganando, aquela está me enganando, eu estou com medo. Gente, não. Vocês têm que buscar conhecer Deus. Buscar conhecer Deus. A partir do momento que você buscar conhecer Deus, mesmo que o diabo venha ali, ó, com toda a artimanha do inferno, você vai passar por aquela artimanha do diabo ileso, se você estiver ali, ó, submissa a Deus, em obediência a Deus. É Ele que nos guarda. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até aí você está vivo. Aí você está bem. Então, até aí te ajudou o Senhor. E agora que você está conhecendo a Deus, você vai ficar preocupado? Né? Não pode, gente. A partir do momento que você fica preocupado, a partir do momento que você fica preocupado, você está deixando Deus e querendo ser assim como Deus. Você é o ser humano que vai ser protegido por Deus e você está buscando a liberdade com a qual o Senhor Jesus Cristo te libertou. Como que você faz isso? Lendo a Bíblia. E naquilo que você estiver precisando, gente, Deus vai te direcionar ali, até na leitura da Bíblia, até o louvor que você ouvir, Deus vai estar falando com você. E como eu falo com vocês, gente, ali, ó, eu falo com vocês assim, na época que eu fui para Itabira, eu passando ali pelaquela luta, e foi o momento que eu mais tive de andar. Eu mais tive de ir para aqui, para ali, e ali, gente, em todo lugar que eu chegava, eu chegava, estava ali uma ameaça do diabo. Foi um tempo quente, gente. Eu falo com vocês assim, olha, foi uma época onde era aquela musiquinha que eu cantava assim, ó, pegue o pombo, pegue o pombo. A temporada aberta para a caça ao pombo. E é você, gente, que fala com o diabo. Não, Satanás. A temporada está aberta para a caça a você. Eu não aceito as suas artimanhas. Eu não aceito a sua maldade. Sai, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todas as vezes que o diabo se levantou e veio para o meu lado, ele quebrou a cara. Eu conto para vocês, gente, de vez assim, ó, que o diabo veio para me atacar e eu senti ali, ó, é como ele batesse assim, ó, mas ele não batesse na minha mão, é como se tivesse um vidro aqui e a minha mão, e aqui, ó, tivesse um vidro, a minha mão tá aqui, tem um vidro aqui, ele vinha e eu sentia, gente, aquele barulho de ele batendo, ele vindo e batendo assim, ó, como se batendo no vidro, ó. E foi real, foi muito real. E nós temos de estar ali com essa blindagem. E essa blindagem, gente, ela está aqui, ó.
conheça as escrituras, conheça a palavra de Deus, porque Deus deixou tudo pronto para nós. Nós temos de buscar aí, conhecer a palavra dele, conhecer Deus realmente, quem é Deus, quem é o nosso Senhor. E eu falo com vocês assim, olha, tem palavras que parece assim, olha, é uma palavra muito simples. E quando você fala aquela palavra, quando você confessa aquela palavra com fé, como eu estou falando com vocês, muitas das vezes eu senti ali o diabo vir para me atacar e bater com a cara na proteção que estava ali, né? E povo de Deus, eu tenho fotos aí, eu convido vocês para estar nos acompanhando. Nos acompanha aí nas nossas redes sociais e você vai poder aprender aí, ó, e ver aí, ó, com bastante naturalidade, ver aí, ó, como colocar o diabo debaixo dos seus pés no tempo real, não é esperar chegar em casa para pedir a mãe, para pedir parente para orar, não. Levantou ali uma situação contra você, ora a Deus, seja qual situação que for. Agora, povo de Deus, não vai ficar aí, levantou uma situação de zombaria para cima de você, não vai ficar aí enfrentando as pessoas. Eu falo com vocês que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra todo o principado. Você tem que fazer uma oração aí, ó, aí, ó, com a boca bem fechada. Como que você faz uma oração com a boca fechada? É como quando você lê com a boca fechada. Vocês entendem? É fazer uma oração em espírito. Quando nós lemos aí sem pronunciar nenhuma palavra, nós estamos aí, ó, aprendendo a orar sem falar nenhuma palavra. Ô, gente, eu fico muito feliz, assim, pleno carnaval aí, e os jovens interessados em aprender a colocar o diabo no lugar dele. Eu fico muito feliz, gente, que vocês continuem aí, ó, nos acompanhando e aprenda realmente a colocar o diabo debaixo dos nossos pés e não aceitar que ele venha aí, ó, mudando de lugar com nós, de maneira nenhuma. Não aceite. Dê dê um golpe no diabo de maneira que ele vai cair e vai demorar para se levantar. E se ele se levantar e vir de novo para cima de você, dê outro golpe em nome do Senhor Jesus de Nazaré e fala com ele no lugar dele. Fala com ele que ele está amarrado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É assim que nós temos de prosseguir, é assim que nós temos de proceder e não deixar de maneira nenhuma que o diabo venha nos abandonar, venha aí, ó, nos perturbar, né, povo de Deus? Povo de Deus, domingo foi o dia ali, que eu dei muita risada, povo de Deus. E como eu falo com vocês, que o povo de Deus tem que ser feliz, o povo de Deus tem que ser livre para rir, para gargalhar aí. E no domingo eu cheguei lá na igreja, povo de Deus, e estou lá. Como eu disse para vocês, eu já cheguei, o culto já tinha começado, e estou lá olhando assim, né? Lá e me ambientando lá, e estou vendo lá a pessoa com bigode, sabe quando parece que a pessoa engoliu a andorinha e deixou só o ralo da andorinha para fora? Domingo foi o dia. E
eu só sei agradecer a Deus, só sei agradecer a Deus por Ele estar colocando pessoas assim no meu caminho, e aquelas pessoas que Ele colocar no meu caminho for para ficar, essas vão ficar, né? Aquelas que for só para assim, dar uma passada, vai passar também. É assim que nós temos de ser. Nós temos que estar ali, ó, posicionado diante de Deus. Nós temos que estar ali sabendo quem é o nosso Deus, sabendo que Ele aí, ó, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Hoje Ele está como nosso advogado. E Ele é o advogado fiel. No momento ali que você coloca a sua causa ali na mão de Deus, ali que você apresenta a sua causa na mão do Senhor Jesus, aquela causa já está ganha. Porque eu nunca vi um general perder uma batalha. Então nesse entendimento que vocês têm que estar, e vocês não podem largar de maneira nenhuma. Quando eu falo, determinando tu algum negócio, permaneça firme, e a luz será a sua saída. A luz aí, gente, quer dizer ali, ó, a resolução de todos os problemas. Você vê, gente, como que a palavra luz, ela vem ali, ó, na palavra de Deus, em vários contextos. Eu amo esse versículo, olha, a exposição da palavra da luz. Aqui a luz já fala de um entendimento, dá entendimento aos simples. Então, eu só sei amar a Deus, gente. Eu só sei amar a Deus. E quem é o Deus Filho? Deus Filho é o Verbo. É o Verbo. E e ele é o Verbo que se fez carne, né, gente? Tá lá em João 1:1. Vamos ler lá, João 1:1. Eu cito esse versículo assim, vamos dizer assim, a la Solange, mas vamos ler aqui o versículo, João, aqui ó, João 1. Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, povo de Deus, resumindo aqui, ó, tudo é nele, tudo é para Ele, tudo é dele. Nós não temos de ficar aí, ó, vaidosos, orgulhosos com nada. Como eu falo com vocês aí, ó, que é a unção que Deus me deu, a unção que está em mim, é uma unção para ajudar. E se não é para ajudar o meu próximo, vai ficar ali, ó, uma unção meio que inválido, né, povo de Deus? Porque uma unção tão linda, uma unção tão grande, é para ajudar o próximo, é para estar aí ajudando as pessoas. Quando eu chamo aqui, ó, meus senhorinhos, minhas senhorinhas, quando eu chamo desde o senhorinho até as crianças, aí, ó, todos os níveis de pessoas. E quando eu falo para vocês aí, ó, não tem branco, não tem preto, não tem rico, pobre, atinge todo ali o grupo de pessoas. E quando eu falo aí, ó, que nem direita nem esquerda, eu tô dando grito aqui, que nós temos que estar aqui obedecendo a Deus, crendo que Ele é o nosso libertador. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E no momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos livres, e nós temos de cuidar para não voltar ali ao jugo desigual. Não voltar de maneira nenhuma ao jugo desigual.
ficar ali na liberdade a qual Cristo nos libertou e com nossos olhos fitos no Senhor, que é o autor é o autor. Vamos ler aqui, gente. Deus é o autor e ele é o autor. Vamos ler. E consumador da fé. Amém, povo de Deus? O nosso Deus Todo-Poderoso é o autor e consumador da fé. E eu amo ter entendido que Deus, até Deus Todo-Poderoso, tudo que se fez, tudo que nós vemos, tudo que nós pegamos, primeiro passou por um processo. Quando fala aí, ó, que houve um boom, e tudo se fez. Antes, gente, teve um processo ali, e povo de Deus, é quando eu conto para vocês ali que numa simples conversa, eu estava numa simples conversa, e quando eu falava a palavra de Deus, é como se eu ouvisse um estalo, ali, e é esse boom. É simplesmente maravilhoso. E é nessa maravilha que nós temos de andar, é nesse encanto, é nesse amor a Deus, está maravilhado, gente, está simplesmente maravilhado com Deus que nós temos de estar. E, povo de Deus, eu ouvi uma conversa assim, e também está escrito na palavra de Deus, mas eu vou falar na minha fala aqui. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, que minha mãe falava muito isso, que é fogo de palha. Ah, é fogo de palha, isso passa. Você vai ver, deixa aí que você vai ver que isso passa. E aí, gente, é o que eu estou falando com vocês aqui hoje. É um amor. É o amor por Deus, é o amor que só cresce, não passa que ele está maravilhado, estar ali com a boca aberta, eu vou dar um exemplo bem claro aí. Para quem gosta, gente, de ver ali o pôr do sol, de ter ali um local ali, de aguardar ali o pôr do sol. E, gente, e ali, assim, no tempo de vida seu, você está sempre observando ali o pôr do sol e você não cansa de ficar maravilhado, de achar lindo. E povo de Deus, é um exemplo claro que eu falo com vocês. Eu falo lá da comunidade de São Pedro. Quando eu era criança, gente, eu falo com vocês ali da gente unir todas as crianças e ir para um certo lugar e ficar ali tomando sol. Os primeiros raios de sol ali a gente ficava tomando, principalmente no tempo de frio, gente. A gente ficava ali aguardando o sol nascer para a gente estar ali esquentando o sol. E, povo de Deus, lá na minha casa assim, olha, quando a gente levanta, a gente sai ali pro lado de fora e tem ali uma montanha de frente para a gente.
E ali é o nascer do sol. Gente, eu não canso de achar bonito, eu não acho. Ele e assim, não canso, porque é simplesmente lindo, gente. E todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol nasce e assim, é o maravilhar, gente, é o estar ali continuamente maravilhado com Deus. Eu vou lá. Então, povo de Deus, vamos dar aqui vamos dar os nossos anúncios e é assim, gente, é simplesmente maravilhoso e essa é a explicação que eu dou para vocês, do amor de Deus, assim, não tem como uma pessoa ficar enfadado, fica ali, gente, é como eu falo para vocês, que quando eu estou vindo aqui apresentar, se ouvir, tanto nos 3, 4, se eu fizer 4 horários, vai ser a mesma coisa, as ofertas. E quando nós entramos aqui, gente, e não é ali, ó, guiado pelo Espírito Santo, é muito demorado, a gente fica contando os minutos para acabar. Mas quando nós entramos aqui, ó, quando nós entramos aqui na presença do nosso Deus amado, nosso Deus querido, passa assim, ó. É como eu falo com vocês, a agilidade de Deus, ali, aquele amor, aquele apego, aquele abraço do qual você não quer sair, entende? E quando entra aí, ó, pesado, fica cansativo, né? Então vamos ali cuidar para estar ali sendo guiado realmente pelo Espírito Santo de Deus, o que é maravilhoso. É grandioso e poderoso e é simplesmente poderoso, gente. Então eu vou estar anunciando para vocês a divisão do bairro São Benedito, da cidade de Santa Luzia. É real, gente, é real. E vou estar anunciando para vocês ali, ó, os prédios arranha-céus na Avenida Brasília. Eu já comentei com vocês que eu fui lá, já tem ali os locais ali, tudo organizado e que o povo, eles queriam uma agilidade, mas essa agilidade está dependendo do acerto deles, né? Do acerto deles para a gente estar aí realmente agilizando estas obras. E nós estamos falando também do projeto da Orla da Pampulha. Esse projeto foi um projeto assim, ó, muito falado, teve o que falar e está tendo o que falar. E o nosso objetivo, gente, é para aquelas pessoas, a obra ali na Orla, ao redor da lagoa ali, é para aquelas pessoas que pós-Covid ficou ali, ó, sequelado e não saiu, não teve mais aquele expediente de sair. Então, nós estamos convidando você, mulher de Deus, homem de Deus, para vocês estar saindo, para vocês estar retomando aí a sua vida normal, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós estamos falando também do aeroporto, gente. E, gente, hoje, eu não falei ali do aeroporto, não falei dos lotes. E hoje é quinta-feira, deixa eu ver aqui.
Já 7 horas, povo de Deus. Nosso tempo aqui, vou dizer que acabou, mas nós vamos pegar aqui uns 2, 3 minutinhos para a gente estar anunciando as coisas. Hoje, gente, é terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. E agora, como eu estou falando com vocês, são 19 horas, né? E, assim, vamos acelerar aqui nos anúncios para a gente poder estar entregando vocês no tempo real, porque nós não podemos passar muito tempo. Dois minutos que eu ganhei aqui. E povo de Deus, eu tô falando com vocês aí, gente, eu falei do aeroporto e eu falei com vocês dos lotes. Eu assim, sempre eu passo, dou uma olhada, assim, o que está acontecendo, e é muito bom ver que as pessoas estão cuidando. Assim, já foram lá, já organizaram os lotes, tem uns que estão ali cercados, no ponto ali de começar a obra, e isso é muito bom de ver ali, gente, eu anunciando aqui e está acontecendo aí no tempo real. Vocês são de parabéns. E não fica com medo não, gente. É seus, vão lá, toma posse, faz o que tem que fazer em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Leve sempre Deus à frente. Como eu falo aqui, ó, se Deus não for comigo, eu nem saio de casa. Nem saio de casa, porque Ele tem que estar à minha frente. Como eu comecei, eu fiz a oração aqui, ninguém susterá diante de nós. E Deus fala que como Ele foi com Moisés, Ele será com nós. Então, sempre que nós formos, nós temos de estar ali, ó, certo que Deus está ali na nossa frente, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu estou falando com vocês das obras da Avenida Andradas, eu estou falando com vocês das obras da Cristiano Machado, eu falo com vocês dos jogos, do som, e gente, dos DVDs do Mindinho aí, ó, já na adolescência, até na juventude ali, gente, eu falo com vocês aí, ó, da Bíblia, povo de Deus, nós não podemos esquecer da Bíblia. Tenha uma Bíblia de papel na sua casa, tenha uma Bíblia de papel, tenha um de estudo aí, ó, para você parar um pouco e ler a Bíblia de papel, gente, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tem um aplicativo sim no seu celular da Bíblia, mas leia, em casa, leia na Bíblia de papel. Busca Deus realmente onde se pode encontrar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu falo dos aplicativos da Sovi de compras. Tem um aplicativo de compras grandes e tem aplicativos de aquelas compras pequenas que você precisa de um item. Você está dentro de casa e não quer sair. Nos comércios aí próximo da sua casa. Você entra no aplicativo e faz a sua compra. E a compra chega aí na sua casa no tempo real, tudo para a sua comodidade. Entra em contato com a Central Sovi, com o nosso provedor e venha ser nosso franqueado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. A Sovi que chegou para ficar. Fiquem com Deus e até a próxima chamada, povo de Deus. Nós passamos 2 minutinhos aí, 4 minutinhos. Fiquem com Deus.